Paz do Senhor Jesus, irmãos, mais um domingo de escola bíblica dominical. Vamos orar rapidamente para que nós possamos começar essa aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esta dádiva e oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, através desse vídeo, meditando na tua palavra, que é a verdade. Que o Senhor possa continuar abençoando a tua igreja, o teu povo, cada classe, cada aluno, cada professor, a escola bíblica dominical, apesar de ainda estarmos nessa situação, que o teu povo, ó Pai eterno, Senhor, continue, ó Pai, amando, estudando, meditando na tua palavra. Papai, sê conosco. Continue, ó Pai, trabalhando segundo o teu querer, meu Deus, e segundo a tua vontade. Papai, o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Vamos lá, meus queridos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, tá bom? O título da lição, as causas da desunião devem ser eliminadas, tá? Nós vamos ver esses 4 pontos principais. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união entre os judeus estava ameaçada. Neemias solucionou o problema dessa desunião e a paz voltou a reinar entre os judeus. Então vamos lá. Nosso textuário, né? Ele traz hoje o versículo principal a respeito de união na palavra de Deus, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa semana eu tive a oportunidade de ir lá na nossa igreja para ministrar a palavra do Senhor. O pastor Daniel nos convidou, né? E eu falei a respeito de princípios. E existe um princípio bíblico também de união para o povo de Deus. O povo de Deus deve viver em união, tá bom? Sem união, a vontade de Deus não prevalece, o projeto de Deus não prevalece, o querer de Deus não prevalece. Então nós precisamos estar sempre unidos. E aqui é o textuário da nossa lição, mas também é o textuário bíblico a respeito de união, tá bom? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Unidade na igreja é um princípio bíblico, é um princípio de Deus para as nossas vidas, tá bom? Verdade prática, amados. A união é uma força indispensável para a igreja, tá bom? Então aqui já complementando um pouquinho, né, antes de nós iniciarmos o conteúdo em si da nossa lição, nosso comentarista já coloca aqui na verdade prática que a união é a força indispensável para a igreja, ou seja, equivale a dizer que se a igreja não for unida, a igreja não consegue fazer nada. A igreja só vai conseguir fazer alguma coisa se ela for igreja, ou seja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, ele ali está presente. Para ele estar ali presente, os 2 ou 3 precisam estar reunidos num propósito, no propósito de Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus, para executar a vontade do Senhor Jesus, ou seja, tem que haver união, tá bom? Então a unidade, ela é uma força indispensável aí para a igreja, tá bom? É um testemunho diante do mundo, né? Já pensou? As pessoas que não são crentes olham para a igreja e vê a igreja brigando, vê a igreja desunida, vê os irmãos, um liga para o outro, um não tá nem aí com o outro, um não se importa com o outro. O mundo não vai se sentir atraído para o Evangelho, para o Senhor Jesus, vendo um ambiente hostil dentro da igreja. E essa é uma coisa que Deus não deseja no meio do seu povo, tá bom? Então, por isso que eu e você, nós precisamos estar unidos em Cristo, mas unidos também um com o outro, unidos entre nós também, tá bom? E a união é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Como eu mencionei anteriormente, a igreja não vai a lugar nenhum se ela não tiver unidade, tá bom? Imagina os obreiros, eles não se entendem com o líder não se entende com os irmãos não se entendem entre os irmãos, os jovens não se entendem com as irmãs, e assim aquela bagunça. Isso Deus não quer, tá bom? Um povo desunido, pessoas desunidas não vão a lugar algum, tá bom? Então, é exatamente isso que Deus não quer dentro da sua igreja e no meio da sua obra, que preze entre nós a união. Hoje nosso texto base está lá no livro de Neemias, capítulo 5, versículos de número 1, versículo de número 6 até o 12. Versículo de número 6 nos diz assim, ó: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Também eu e meus irmãos e os meus moços, a juros,
a juro, lhes temos dado trigo e dinheiro. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Esse texto é muito maravilhoso porque ele relata o momento em que o povo volta, tá lá já na terra, né? O povo voltou do cativeiro, já estava lá na terra, já estava se restabelecendo, o altar já tinha sido levantado, né? As coisas já estavam acontecendo, mas de repente começa a haver uma divisão entre o próprio povo novamente, né? Aqueles que não tinham tantas condições financeiramente falando, precisava de uma ajuda para se reestabelecer naquele local novamente. E os que tinham mais condições, que eram os mais ricos, estavam dando uma certa ajuda para os menos abastados, né? Aqueles que precisavam mais, os mais pobres, só que estava cobrando juros. E naquela época, juro aqui equivalia a emprestar algo por irmão, a emprestar dinheiro para o irmão, né, para o outro judeu, mas se o judeu não tivesse condição de devolver ou de pagar, eu poderia tomar dele o que eu quisesse, tomar tudo, tomar a terra, tomar a casa, tomar os filhos, escravizar os filhos. Ou seja, eles acabaram de vir de um cativeiro como escravos e agora eles estavam praticando a escravidão entre eles mesmos e levando a desunião total no meio do povo, entendeu? Então, ao invés deles trabalharem juntos, né, para crescer, para se restabelecer, para voltar ao que era antes como nação, não, eles estavam, né, praticamente usando a oportunidade, alguns estavam usando a oportunidade para ficarem ainda mais ricos, né, para terem mais posse, para terem mais bem, e aqueles que não tinham condição de pagar, meu Deus do céu, iam viver na plena escravidão, na miséria. E quando essa notícia chega aos ouvidos de Neemias, Neemias não suporta isso. Neemias, ele vai lá e acerta as contas, digamos assim, com todos esses irmãos que estavam abusando dos irmãos que tinham, ou dos judeus que tinham menos condições, tá bom? E essa lição é aplicada hoje na escola bíblica dominical, né, no conteúdo de hoje, basicamente em forma de unidade. Não deve haver desunião no meio do povo de Deus. Não deve haver oportunismo no meio do povo de Deus. Nós não podemos trabalhar de uma forma que eu ganho e você não ganhe, né? E no sentido, né, pessoal, estou aplicando aqui na questão de ganhar. Eu ganho fazendo alguma coisa e eu não quero que o outro ganhe. E na verdade, nós temos que ter uma mentalidade no reino de Deus que quem deve ganhar é Jesus. Quem deve ganhar é o reino de Deus. Então nós devemos trabalhar juntos para que o reino de Deus cresça, para que o reino do Senhor Jesus se propague sobre a face da terra, para que mais almas aceitem o Senhor Jesus e sejam salvas, sejam alcançadas e abraçadas pelo Evangelho. No reino de Deus, dentro da igreja, quem tem que ganhar é o Senhor Jesus. Ninguém, nem eu, nem você ganha. Nós já temos o privilégio de ter a salvação nas nossas vidas. E nós devemos ter uma mentalidade onde nosso trabalho, nosso esforço, tudo que façamos, né, seja aplicado ao reino de Deus. E o Senhor Jesus ganha, a igreja ganha, todos vão sair ganhando, tá bom? Mas uma coisa que deve acontecer no meio da igreja e que deve ser preservada é justamente a união, a unidade. Um irmão não pode ter desavença, desentendimento, né? Ou digamos assim, viver em desunião com outro irmão. Isso não pode acontecer, tá bom? Seja pelo motivo que for, a Bíblia nos mostra, o Novo Testamento nos mostra que na igreja deve haver unidade, união. A igreja primitiva foi tudo que foi, avançou do jeito que avançou, porque ela prezava pela unidade. Os apóstolos prezaram na igreja, aplicaram na igreja primitiva, né, a unidade. Eles tinham tudo em comum, eles oravam junto, eles meditavam na palavra de Deus junto, eles partiam o pão junto, tudo era junto. Era uma outra realidade da realidade que nós estamos vivendo neste século, sim, mas o princípio bíblico de união prevalece. A igreja deve ser um povo unido, tá bom? Então, irmãos, guarde no nosso coração, que eu e você possa guardar no nosso coração. Deus deseja que o seu povo, o povo dele, ande unido, seja um povo em
Unidade, união. Amém? Bom, vamos prosseguir aqui nos nossos slides. O objetivo basicamente dessa aula hoje é destacar que a união é dispensável para o crescimento e para a sustentabilidade da obra de Deus, tá bom? Como eu disse anteriormente, a igreja não vai em lugar nenhum se ela não for unida, tá? Deus, Jesus, para agir, ele precisa que o seu povo, sua igreja, o Espírito Santo para agir, precisa ter unidade, tá bom? Se não há unidade, se há uma quebra dessa unidade, isso significa que já há um espaço para o diabo atuar. Quem quer a desunião? Quem quer a desordem? Quem quer que a obra de Deus não cresça, que o povo de Deus não cresça? Quem quer que pessoas não sejam atraídas para o reino de Deus? Satanás. Então, quando essa quebra, essa desunião, quando há esse afastamento, o diabo já está agindo faz tempo, tá bom? Ele não vai começar, ele já está agindo faz tempo. E é exatamente isso que Deus não quer. Deus, ele deseja que eu e você, nós fechamos todas as brechas de desunião. Consideremos uns aos outros, né? Como o Novo Testamento diz aí, ó, coloque seu irmão como superior a você, respeite-o como superior a você. Amemos, como o Senhor Jesus nos diz, e muito bem é aplicado nos evangelhos, amemos uns aos outros. E não tem como ter comunhão com Deus se nós não amarmos os nossos irmãos que nós vemos, tá bom? Então, basicamente, irmãos, a aula de hoje é para isso, tá bom? Para mostrar que a unidade na igreja é a base, né, para o crescimento, desenvolvimento e para a sustentabilidade também da obra de Deus, tá bom? Bom, os judeus acabaram de voltar, então, do cativeiro. Só que nessa volta havia muitas injustiças sociais e desordem estava havendo no meio do povo de Deus, tá bom? E essa desordem estava levando eles a um ambiente de hostilidade, de desunião, tá bom? Como apliquei já aqui na introdução dessa aula, tá? A igreja nesses últimos dias precisa ter pessoas que ministrem, né? Apliquem no rebanho, apliquem nos grupos, apliquem aí, né, nos ministérios da igreja a união, tá bom? Então nós temos um pastor que é excelente nesse quesito. O pastor Daniel, ele aplica isso e ensina isso com excelência. Nós precisamos absorver esse conteúdo e aplicar esse conteúdo também. Então eu sou o líder de um determinado departamento da igreja. Eu tenho que ter uma mentalidade de que Deus, ele deseja que naquele departamento haja unidade, haja união naquele trabalho que eu estou fazendo, mas não é que só porque eu estou fazendo que todo mundo tem que ser unido. Eu preciso aplicar a unidade ali e, ao mesmo tempo, também transmitir e ser unido com os demais departamentos da igreja. O povo de Deus, né, precisa ser um povo unido, no todo unido. Precisamos ser no todo unido e também se há departamentos, se há ministérios, se há grupo de louvor, também precisamos estar unidos nesses grupos também, tá bom? O grupo ali tem que estar unido, mas a igreja como um todo precisa também estar unido, tá bom? E hoje a igreja precisa disso, de pessoas que entendem esse princípio bíblico e passem para os demais, tá bom? Isso vem da liderança da igreja, a nossa igreja aplica muito bem isso, mas no todo. Existem igrejas que você vai e você consegue sentir no ambiente o clima de guerra. Que você consegue ver nos olhos de um irmão que ele não gosta daquele irmão. Só de você ir lá e visitar a igreja. Tá bom? Então, irmãos, não haja isso no nosso coração. Deus não deseja isso para o seu povo. Tá bom? E o objetivo de tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam salvas, atraídas aí para o evangelho. Tá bom? Então, nós precisamos ser unidos. Tá bom? Essa lição mostra o seguinte, ó, que houve um conflito, né? E esse conflito lá entre os judeus causou divisão, causou aí diferença de classes sociais, né? E também depois Neemias veio e resolveu aquele conflito. Mas quando existe um conflito, como tá mostrando as setinhas aí, cada um toma uma direção, cada um toma um partido, cada um toma, né, uma opinião. E se esse conflito vira uma desunião, pior ainda, tá bom? Então Deus, ele não quer que isso aconteça no meio da sua igreja. Nós vamos ter diferenças, nós vamos ter problemas para ser resolvidos, mas a Bíblia nos mostra que a igreja precisa resolver os problemas também, tá bom? Se há alguma coisa que precisa ser resolvida, deve-se aplicar a resolução, tá bom? Não pode se deixar aquilo ali, aqui vai deixando, e aquilo ali de repente vira uma bomba e essa bomba destrói tudo. Deus não deseja isso, tá bom? Então houve esse probleminha lá no passado entre os repatriados que voltaram aí para a terra, tá? Isso não foi resolvido e por não ter sido resolvido, alguns acabaram abusando dos seus outros irmãos, acabaram abusando dos demais judeus, estava se autopromovendo em cima da necessidade deles. E Deus não deseja isso, Deus não quer isso, tá bom? Neemias veio, Neemias resolveu tudo aquilo ali, tá bom? Então, a lição hoje basicamente mostra
Isso. Qual era a base da união do povo israelita, tá? Uma coisa que nós podemos meditar aí no primeiro ponto é que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Os judeus que estavam voltando aí do cativeiro, eles tinham uma base comum. Qual era essa base? Eles eram todos do mesmo povo. Tá? Todos eram judeus. Lembra que nós falamos semana passada que foi feito lá uma cronologia, né? Foi feito um levantamento de genealogias nessa cronologia lá de Abraão para cá, para detectar quem não era descendente, para detectar quem não tinha linha genealógica. Então voltou todo mundo que era do mesmo povo, foi identificado todo mundo que era do mesmo povo, tá bom? E ao mesmo tempo todos professavam, né, e confessavam a sua fé no único e verdadeiro Deus, tá bom? Outra coisa, foi restaurado um altar para todo mundo. Então todo mundo servia e adorava o mesmo Deus. Foi levantado um mesmo templo para todo mundo. E o culto a Deus havia sido restaurado. Então todo mundo cultuava o mesmo Deus conforme a mesma lei. Todos seguiam a mesma lei, tá bom? A mesma palavra. Aqui aplicando ainda no ponto A, né? Nós temos um povo para estar, povo de Deus. Deus não tem vários povos, tá bom? Deus tem um povo, formado por vários povos, várias etnias, várias línguas, vários países aí, tá bom? Mas ele tem um único povo, nós fazemos parte do povo de Deus, tá bom? Esse povo confessa a mesma fé. Por que nós fazemos parte do povo de Deus? Porque Jesus morreu na cruz e nos salvou. Se eu sou salvo, se um africano é salvo, se um japonês é salvo, se uma pessoa que mora nos Estados Unidos é salvo, se uma pessoa que mora na Europa é salva, ela vai ser salva por um motivo, porque ela creu no Salvador, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Ponto. Então todos professam a mesma fé, tá bom? No único e verdadeiro Deus, tá? O altar havia sido restaurado, comunhão. Todos devem ter comunhão com esse Deus. E para ter comunhão com esse Deus, nós precisamos também ter comunhão entre nós. Não tem como falar que eu amo a Deus e desprezo todo mundo e o meu negócio é só com Deus. Não existe isso, tá bom? O templo foi levantado. Para nós que somos cristãos, precisamos então estar na igreja. Se o templo foi levantado aqui, era porque eles iam cultuar a Deus. Tá bom? A nossa base como cristão também é estar na igreja, aprender a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, se envolver com as atividades da igreja e pregar o evangelho também para as pessoas, tomar a Santa Ceia, batizar pessoas, etc, tá bom? E tudo conforme, lá no passado, conforme a lei, hoje conforme a palavra, hoje é aplicada a palavra de Deus. Então nós temos em comum isso daí também. Olha quantas características que está lá no passado, nos judeus, mas que também está presente hoje aqui na igreja. Tá bom? Segundo, meus queridos, todos haviam experimentado um despertamento que havia se reiniciado lá por Ciro, né? Começou com Ciro, foi tocado no coração de alguns judeus, eles se levantaram e voltaram, tá bom? E todos passaram aí ativamente pela restauração da cidade de Jerusalém, tá? Então os que voltaram aí foram tocados por esse despertamento e quando chegaram na terra começaram a passar pela restauração, né? Fazer a restauração da cidade, a restituição aí de tudo, tá bom? Segundo, esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus, tá? Então vamos lá, Gálatas capítulo 6, verso 16, diz assim, ó, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, a igreja, né? Também na igreja há muitas coisas unificantes, ou coisas que nós temos em comum. Primeiro, todos nós passamos por um novo nascimento. Todos nós experimentamos a regeneração, tá bom? Todos nós amamos aqueles que participaram também dessa regeneração. Amamos nossos irmãos que também nasceram de novo, foram regenerados, tá bom? Todos da igreja são aproximados uns dos outros. Não tem como eu falar assim que aquele lá, para Deus, ele não serve. Não existe isso, irmão. Biblicamente, isso não existe, tá bom? Então, todos nós somos próximos e devemos ser próximos uns dos outros, porque todo muro de separação foi desfeito pelo Senhor Jesus, tá bom? O Senhor Jesus, como nós costumamos a dizer na escola bíblica dominical, ele está levantando uma nova humanidade, ele está construindo uma nova humanidade. Nessa nova humanidade não tem muros de separação. Ponto. Tá bom? Todos creem no Senhor Jesus, todos professam a mesma fé, todos vivem debaixo da mesma palavra, todos têm o Espírito Santo dentro da sua vida, tá bom? Então essas características nossas incomuns, né, nos mostram o quanto nós devemos estar e permanecer em unidade, em união na presença de Deus, tá bom? Bom, ainda falando um pouquinho a respeito dessa união, né?
esta união não se baseia em nacionalidade, nem nível civil, nem nível cultural, nem nível social, mas todos nós somos um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo que está no meu coração está no seu coração também, tá bom? Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em plenitude, tá bom? E essa igreja se torna uma antessala do céu. Olha que expressão aqui do nosso comentarista na nossa lição. Quando a igreja vive na direção do Espírito Santo, ela é uma pré-sala do céu, uma antessala do céu, né? Porque o Espírito Santo vai estar em todos os corações. O Espírito Santo está no meu coração, está no seu coração, está na minha vida, está na sua vida. Como então que eu posso viver em desunião com a igreja, com alguém da igreja, com um irmão? Entendeu? Então, se eu vivo em desunião com alguém, peraí, tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo que está naquele coração tem que estar no meu coração, tá bom? Consideremos então algumas bênçãos aí decorrentes da união, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para sua vida. Então, olha só, irmãos, aqui nosso comentarista ele fala o seguinte, que existem alguns irmãos da igreja que muitas das vezes fora do ambiente da igreja enfrentam dificuldades, tá bom? Enfrentam dificuldades com relação à sua fé, são acusados, são perseguidos, são odiados, são desprezados pela família, tá? Então eles vivem esse ambiente hostil fora da igreja. Quando eles chegam na igreja, eles não podem encontrar um outro ambiente hostil. Eles têm que encontrar um ambiente diferente do ambiente que ele já vem e enfrenta todos os dias e passa aí praticamente, né, 90% aí da sua vida praticamente nesses ambientes. Então, irmãos, isso não pode, na igreja não pode haver desunião, não pode haver essa hostilidade, tá bom? Justamente por conta disso, tem pessoas que lá fora já enfrenta, né, desunião, já enfrenta acusação, já enfrenta perseguição. Como o nosso comentarista diz, são criticados, são colocados em isolamento, tá bom? Então, na igreja não pode haver esse ambiente hostil. Na igreja precisa haver um ambiente fraternal, um ambiente de união que deve predominar entre os irmãos. Como nós falamos no nosso textuário, Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união deve ser tal de nós chegarmos a um nível de percepção espiritual. Chegou um irmão hoje no culto, eu vi que ele não está bem. O que eu faço? Problema dele, ele que se vire com o problema dele. Não, Deus não quer isso, irmãos. Deus, ele deseja nos usar para ir lá ajudar. Às vezes o irmão vem do ambiente desse, acusou, tá? Aquela briga dentro da casa dele, aquela discórdia, aquele... No mínimo, você não precisa ir lá se envolver com o problema dele, tá? Tem casos e casos, tá bom? Não vamos entrar em detalhes. Mas, no mínimo, você pode ser um canal de bênção e ir lá e falar, irmão, vamos orar aqui por você? Irmão, ó, tem um versículo bíblico aqui para você hoje, entendeu? Irmão, Jesus te ama. Irmão, deixa eu te dar um abraço. É isso, irmãos, tá bom? É nesse sentido que nós queremos aplicar. Às vezes... as pessoas vêm para a igreja e elas vêm de N ambientes, N problemas, N circunstâncias. E eles esperam, essas pessoas esperam chegar na igreja e encontrar um ambiente totalmente diferente do ambiente que eles vieram, tá bom? E eu e você não podemos ter um pensamento de que nós somos os melhores, nós somos os vazão, nós somos os crentão, nós somos os discipulão do Senhor Jesus e ninguém... Não, tá bom? Nós devemos ser humildes como o Senhor Jesus demonstrou humildade e entender que na igreja nós estamos ali para servir, nós não estamos ali para criticar, nós estamos ali para zombar, nós estamos ali para acusar, nós estamos ali para odiar, nada disso, tá bom? Então, primeiro, os crentes na igreja, eles recebem apoio espiritual para sua vida. Tem coisas que eu e você não vai resolver, quem vai ajudar vai ser o pastor. Então, o que a gente pode ser? Pastor, eu vi que o fulano tá assim, 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 eu vi que ele não tá bem. Pastor, eu vi que o fulano não tá vindo no culto. E aí, o pastor vai lá, intervém, ajuda, os obreiros vão lá, ajuda e tudo mais, entendeu? Mas aí você tem que ser um canal de bens para propagar mais união e para ajudar os irmãos que estão conosco nessa caminhada. Amém, irmão? Será que Jesus pode contar comigo e com você? Eu creio que sim, tá bom? Segundo, na igreja nós levamos as cargas uns dos outros. Eu achei muito interessante esse ponto porque nosso comentarista ele fala o seguinte, ó, se eu estou no ambiente agora que vai me ajudar, então esse ambiente ele vai ajudar a carregar minha carga, né? Legal, né? A igreja está aqui para isso mesmo, para nós ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. Ou lembra-se lá da crucificação do Senhor Jesus? Nesse momento aqui da lição eu pensei nisso. Houve um momento na crucificação do Senhor Jesus que alguém ajudou ele, tá bom? Isso não significa que a pessoa que ajuda vai carregar a cruz
o resto da vida. Não é isso, tá bom? Porque a cruz era de Jesus. Lembra? A cruz era do Senhor Jesus. Ele carregou. Houve um momento que ele precisou de ajuda, tá bom? Aí a pessoa foi lá e ajudou ele. Ajudou. Não carregou, não foi morrer no lugar dele, tá bom? Ajudou. E depois o Senhor Jesus foi lá e terminou lá o propósito da crucificação, tá bom? A igreja é a mesma coisa. A igreja está aqui para ajudar. A igreja entende isso daqui, porque tem pessoas que confundem, elas acham que precisam ser carregadas pela igreja. A igreja tem que me carregar. A igreja tem que me buscar para ir no culto todo dia. A igreja tem que... Eu dependo da igreja. Não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que eu e você entenda que nós estamos num ambiente de unidade, nós precisamos nos ajudar. Um ajuda o outro, mas é ajuda. A ajuda não tira a minha e a sua responsabilidade espiritual com relação à nossa caminhada, à nossa jornada cristã, tá bom? E muitas pessoas no meio cristão confunde isso, acha que a igreja, né, vai ser o carro que vai conduzir ela até o portão do céu. E na verdade não é isso. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, tá bom? E aqui nosso comentarista, ele cita aí alguns versículos de Gálatas, tá? Primeiro, Gálatas 6, verso 5 diz assim, ó, porque cada qual levará a sua própria carga. Então, olha só, nós temos responsabilidades com a nossa vida espiritual. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual individualmente, tá bom? Mas vai haver momentos que nós vamos precisar de ajuda. Aí Gálatas 6, verso 2 diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, tá bom? Então aqui, ó, existe um princípio aqui de unidade. Nós estamos na igreja juntos, não é? Na igreja deve haver unidade, união, tá bom? E eu tenho que ter uma mentalidade, o seguinte, ó, que a minha cruz eu carrego. Mas se de repente, em algum momento eu precisar de ajuda, a igreja vai estar lá. Os irmãos da igreja vão estar lá para me ajudar, para me fortalecer. O que não pode acontecer é eu achar que as pessoas têm que carregar minha cruz, tá bom? Que fique muito bem claro para mim e para você, tá bom? Mas na igreja, que bênção é. Eu coloquei, ó, que bênção na hora do aperto, saber que existe uma igreja que pode nos ajudar, tá bom? E principalmente em ajuda de oração. Tem irmãos que estão lá na igreja que você não sabe, mas eles estão todos os dias orando por você, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos, tá bom? Pelo seu emprego, pelo seu desenvolvimento espiritual, pelo seu desenvolvimento emocional, pelo seu desenvolvimento financeiro. Tem pessoas que estão lá orando, intercedendo por você. E muitas das vezes você nem sabe disso. Às vezes a gente é abençoado, a gente fala assim, eu recebi uma bênção. Mas porque alguém está orando lá, intercedendo na igreja por mim e por você, tá bom? Então, na igreja, irmãos, não cabe, não faz sentido nós vivermos em desunião, tá bom? Quando a igreja ela vive em desunião, quando a igreja ela foge desse princípio aqui de ajudar, esse propósito de um ajudar, um levar as cargas do outro, um entender o outro, um colocar o outro como superior, um abraçar o outro, um amar o outro. Quando ela foge disso, quando o cristão foge disso daqui, ele está abrindo brecha para o diabo entrar e para o diabo trabalhar contra Deus, contra o reino de Deus, contra a igreja de Deus e contra a sua própria vida espiritual, tá bom? Então, se está existindo alguma brecha, feche as brechas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Perdoe. O melhor caminho, irmãos, para manter a união aí é perdão, tá bom? Então, perdoe em nome do Senhor Jesus. Considera que todos nós somos falhos e pecadores, tá bom? Considere que o seu irmão aí, ele é falho, ele é pecador também, tanto quanto você. Então, perdoe e que a união seja preservada no meio do povo de Deus. Amém? Falei demais aqui nesse ponto. Então vamos lá. Terceiro, a união nos faz fortes. Então, uma ovelha sozinha, ela é mais fácil de ser assassinada, né? Uma ovelha, quando ela está sozinha, ela é mais vulnerável, né? Ela tá vulnerável, vem um lobo, vem aí o inimigo e vem e mata essa ovelha aí, devora essa ovelha, vem um predador e mata essa ovelha. Agora, quando ela tá no rebanho, ela tá protegida, tá entendendo? Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos protegidos. A cobertura espiritual do Senhor Jesus, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, nós temos que estar na igreja, porque a proteção do Senhor Jesus está sobre a sua igreja. Nós devemos estar na igreja, unidos com a igreja. Não adianta estar na igreja causando rebelião, causando desavença, causando desunião, causando coisinhas dentro da igreja. Eu estar na igreja, mas eu estar causando coisas na igreja, eu estou fora da comunhão da igreja. Então, automaticamente estou desprotegido. Então, tome cuidado. Deus não quer isso para mim, para a tua vida, tá bom? Então, aqui, ó, a ovelha, quando ela está junta, ela está protegida. E a ovelha junta, ela é um rebanho
forte, tá bom? Eu já vi, por exemplo, diversos vídeos aí com relação a ambientes da natureza, onde, por exemplo, um búfalo estava sozinho no meio dos leões. Os leões foram lá e matou o búfalo. Agora, quando o búfalo estava lá com o seu rebanho, né, nem sei se a palavra é rebanho, mas estava lá com o seu agrupamento, lá com o seu povo, digamos assim, tinha diversos leões, mas eles não faziam nada, eles não atacavam, eles só ficavam de longe, ficavam olhando, tá bom? E o nosso comentarista também coloca a respeito de pedra, né? Pedro fala que nós somos pedras vivas, né? E uma pedra sozinha, quando ela está lá no meio do caminho, ela pode ser chutada, ela pode ser jogada, pode ser pegada, lançada longe, não é? Mas e uma pedra quando ela está lá construída, colocada certinha lá na posição que ela deve estar no muro? As pessoas não chutam, as pessoas não pegam, as pessoas não fazem nada, né? Porque o muro está lá forte. Esse é o desejo de Deus, né? Na construção de Deus, que nós somos pedras vivas nessa construção, Deus ele quer que cada um ocupe o seu lugar, cada um ocupe a sua função, cada um faça o propósito que Deus determinou para que seja realizado, tá bom? Então eu e você, nós estamos na igreja por um motivo, tá? Descubra esse motivo e execute seu motivo, tá bom? É claro que o motivo nós temos na palavra de Deus, o porquê maior nós temos na palavra de Deus, mas entenda que Deus ele quer que você seja um canal de bênção para os irmãos, tá bom? Seja na oração, seja na palavra, seja no que for aí, descubra em nome de Jesus e coloca isso em prática, tá bom? Seja bênção para com as outras pessoas, tá bom? Bom, continuando aqui nos nossos slides, quarto, uma igreja vive em união. A igreja que vive em união, ela tem um testemunho maravilhoso, tá bom? Como eu mencionei anteriormente, imagina o mundo olhando para a igreja e vendo a igreja brigando, gritando, os irmãos não se entendem. Ou então tem um culto de domingo, vai 2 irmãos no culto. Todo mundo sabe que a igreja tem metros, quilômetros de distância, mas no culto só vai 2 pessoas no culto, você tá entendendo? Então as pessoas do mundo observam essas características na igreja também. E ao mesmo tempo, a maneira como a igreja é conduzida, né? Aí fala um pouquinho a respeito de liderança e a maneira como a igreja se comporta, ou a vida da igreja, a essência da igreja, as atividades da igreja, os membros da igreja, as pessoas que vão nessa igreja, dá testemunho para o mundo, tá bom? Então as pessoas estão nos olhando e uma igreja que vive união demonstra essa união para as pessoas lá de fora, para o mundo lá fora. E as pessoas lá de fora que não são cristãs, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, que ainda não encontraram a salvação, são atraídas para o reino de Deus, tá bom? E esse testemunho, irmãos, é maravilhoso. Então vamos lá, ó, João capítulo 17, versículo de número 21, o Senhor Jesus diz assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então olha só, o Senhor Jesus, ele deseja que a igreja seja uma, tá bom? Os crentes sejam um em Deus. João 17, verso 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então olha só, a unidade aqui, ó, como nós dissemos anteriormente, né? Nós estamos em comunhão com Deus. Se estamos em comunhão com Deus, então nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como você falar, eu amo Deus, eu amo Jesus, o Espírito Santo está na minha vida, eu detesto aquele irmão, eu odeio aquela irmã, eu não suporto aquele ali. Não tem como, é incompatível com a palavra de Deus. Se o Senhor Jesus está na sua vida, se o Espírito Santo está na sua vida, você vai receber uma descarga de amor divino. Você vai passar a amar as pessoas incondicionalmente. A verdade bíblica é essa. Como que Jesus nos amou? Incondicionalmente. Jesus não olhou para o Regis e viu primeiro os defeitos do Regis para depois decidir se ele amaria o Regis. Jesus primeiro amou o Regis para depois ver os defeitos e trabalhar nos defeitos do Regis. Deus é totalmente contrário à nossa mente. Deus é totalmente diferente do nosso jeito de pensar, tá bom? Então, se nós estivermos com o Senhor Deus e andarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração amor. O Espírito Santo coloca dentro do nosso coração desejo de que as pessoas conheçam a Jesus. O Espírito Santo não fica falando no seu coração, vê o defeito, vê a roupa, vê isso, vê aquilo, olha lá que... Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo coloca amor nas nossas vidas, nós passamos a amar as pessoas, né? Nós passamos a ser canal de bênção para que essas pessoas venham para o Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus, tá bom? E Jesus falou que nós devemos ser um com Ele, devemos ser um como Ele é um com o Pai, tá bom? E ainda lá no versículo de número 35 do capítulo 13 do livro de João, do Evangelho de João, nisso todos conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então aqui, ó, é o
testemunho, tá bom? Então a unidade da igreja evidencia o Senhor Jesus. A união numa igreja evidencia o Senhor Jesus. Uma igreja unida, um povo unido, irmãos do céu. Como diz lá em Gênesis, lembra que nós estudamos lá em Gênesis, a Torre de Babel, onde o próprio Deus falou, esse povo fala uma língua só. Esse povo tem só um objetivo, não vai ter barreira para esse povo. Lembra-se desse princípio? Uma igreja unida não tem barreira. Uma igreja unida não tem obstáculo, não tem dificuldade, não tem nada que possa barrar essa igreja, tá bom? Uma igreja unida, irmãos do céu. Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha, vidas são salvas, vidas são batizadas com o Espírito Santo, Deus flui no meio dela. E é isso que Deus deseja nas nossas vidas e na nossa igreja também, fluir lá, ser uma fonte de tudo, de amor, de união, né, de palavra, de manifestação, de poder, ser uma fonte, tá bom? Então eu e você, nós devemos preservar, né, digamos assim, a unidade dentro da igreja, tá bom? Sejamos sempre canal de bênção para as pessoas, sejamos daquelas ovelhas que para o pastor, né, ele não tem dificuldade de trabalhar, porque a ovelha, ele sabe que aquela ovelha, ela é unida, aquela ovelha é disponível, aquela ovelha está sempre ali. Deus, ele espera que eu e você seja isso, exatamente isso, tá bom? Preservemos pela unidade da igreja, porque por trás de todo esse empenho nosso de liderança, né, tá um propósito maior de Deus, que é salvar vidas, e vidas serem alcançadas pelo evangelho, tá bom? Bom, continuemos aqui então, irmãos. Testemunho da unidade atrai pessoas. Tá bom? A união é uma verdadeira força. Tá bom? E foi por causa da unidade que os judeus tinham, né? Numericamente, eles tiveram, né, nesse período aqui, apesar de serem inferiores aos seus inimigos, eles conseguiram aí construir o templo, construir os muros da cidade, tá bom? Esta união também é um segredo de vitória para a igreja, que esse óleo de união esteja no meio da igreja, né? Que esse desejo que o Senhor Jesus fala aí, ó, lá em João, né, capítulo de número 17, para que nós sejamos um com o Pai, esteja dentro dos nossos corações mesmo, que nós possamos desejar ser um com Deus e ser um com todos na igreja, tá bom? E também o autor de Eclesiastes nos diz o seguinte, ó, um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, verso 12, nesta versão. Então, olha só, é eu, você e Deus. Tá bom? Vamos considerar aqui esse cordão de 3 dobras. Eu unido com você e nós unidos com Deus, tá? Então vai ser muito difícil do diabo quebrar essa construção, quebrar essa corda, quebrar esse propósito, se nós estivermos assim, unidos entre nós e nós unidos com o Senhor Deus, tá bom? Então aqui nós queremos aplicar aqui esse versículo em relacionamento, um relacionamento de 2 pessoas, com mais a pessoa mais importante que é Deus, o cordão aí, o relacionamento não se quebra, tá bom? Nós podemos aplicar aqui nas nossas vidas de casado, né, o casal, família, nosso relacionamento com pessoas, relacionamento dentro da igreja, podemos aqui aplicar de diversas formas. Se estivermos unidos com Deus, tá bom? Essa unidade com Deus, coloca dentro do meu coração, do nosso coração, amor, coloca humildade, coloca desejo de ajudar ao próximo, unidade. O Espírito Santo vai trabalhando nos nossos corações, tá bom? E tudo isso que vem de Deus para os nossos corações, nós aplicamos aí no nosso próximo, né? Colocamos também diante da nossa vida com o nosso próximo, tá bom? Bom, continuemos aqui também, tá bom? Aí aqui eu deixo para os irmãos depois darem uma olhada a respeito aí de comunhão, tá bom? O que significa comunhão dentro da palavra do Senhor, extraído aí do dicionário Vini. Você pode depois pegar o slide, parar uns minutinhos para ler, tá bom? E segundo ponto, a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma injustiça social. Lembra que nós falamos aí que os judeus mais ricos estavam usando da situação para se promoverem nos mais pobres? Então, financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo, tá? Lá
dos assírios, lá dos medos persas, tá bom? Tomavam e emprestavam dos seus irmãos, tomavam dinheiro emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras, os filhos, as filhas, tá bom? Como escravos. Isso foi causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias e Neemias ficou muito enfadado. Neemias 5, verso 6. Tá bom? Como se explica essa grande injustiça? Como se explica o fato de eu ter condição, eu vou lá, ajudo meu irmão, e aí eu vejo que ele não tem condição de me devolver, e eu vou lá, aproveito da situação. A única maneira de se explicar isso é falta de amor, irmãos. Tá bom? Eles tinham voltado, os judeus tinham voltado do cativeiro, né? Alguns tinham condição, outros não. E os que tinham condição, ao invés de ajudar os que não tinham, eles se autopromoviam, aumentavam a sua riqueza, né? Ah, então, vai lá, eu te cobro tanto, tá? Eu te empresto R$100, mas você me devolve 1.000, tá bom? Tá bom. Aí a pessoa não devolvia, ia lá, pegava o filho virava um empregado para mim, virava um escravo meu. Então isso é falta de amor, irmãos, tá bom? A única maneira de se explicar isso é a falta de amor, tá bom? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos judeus mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra os mais pobres. A Bíblia nos mostra o seguinte, né? Em Filipenses 2, verso 3, né? Para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, né? E Efésios 4, verso 2, que nós devemos amar uns aos outros, tá bom? E fora também que eles tinham o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento já falava dessa questão de cobrar juros com usura, era proibido, tá bom? E a Bíblia, esse assunto de falta de amor para com os irmãos e aproveitar a situação para ganhar em cima é um assunto muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o seu irmão, peca contra o Senhor Jesus, tá bom? Então nós devemos levar essa questão a sério, tá? A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas das misérias dos outros, tá bom? Eles não se importavam com o choro dos seus irmãos. Neemias 5, verso 1 vai falar isso, tá bom? E lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 7 diz assim, ó, a opressão faz endoidecer até o sábio. Então nós temos dois cenários. O cenário de onde os judeus ricos estavam ficando mais ricos, estavam ficando mais empoderados, estavam com mais dinheiro, mas eles estavam vendo o próximo chorar, o próximo passar necessidade, o próximo não ter o que comer, o próximo não ter o que vestir, e eles, ao invés de ser bênção, não eram bênção, estava nem aí, estavam pecando, tá bom? E por outro lado, nós temos uma outra pessoa que, como diz Eclesiastes, a opressão faz até endoidecer o sábio. Então, a outra pessoa que estava vivendo a miséria, escassez. Então, essa pessoa tinha seus sonhos frustrados, seus sonhos estavam sendo interrompidos, né? A gente não tem tanto detalhe bíblico a respeito das situações das pessoas, mas no todo, nós sabemos que estavam sofrendo, porque as pessoas que podiam ajudar não ajudavam. Então, aqui nós podemos aplicar nas nossas vidas também, irmãos. Imagina que eu e você sejam um canal de Deus para ajudar as pessoas e nós não ajudamos. Será que tem pessoa aí fora sofrendo porque nós não estamos ajudando? E aí eu te faço uma outra pergunta. Será que um dia Deus vai cobrar de mim e de você toda a ajuda que eu e você deveria ter dispensado e nós não dispensamos? São perguntas para nós pensarmos, tá bom? Mas o contexto aqui, quando a notícia chega em Neemias não suporta isso. Neemias não consegue entender que lá atrás eles acabaram de voltar de um cativeiro e eles deveriam se ajudar uns aos outros para que a nação crescesse e todo mundo crescesse junto. E eles não estavam fazendo isso. Eles já estavam começando a patinar de novo em erros do passado que eles deveriam ter evitado. É triste, mas essa foi a realidade que os judeus enfrentaram, tá bom? E nós podemos aplicar nas nossas vidas para não cometer esse mesmo erro, tá bom? Aqui nós trazemos aí também mais um conteúdo para os irmãos depois lerem, tá bom? A respeito aí desses juros, a respeito de pobreza, de usura, que era proibido aí no Antigo Testamento. Depois para um minutinho, para o vídeo, se você quiser, ou corre no slide, dá uma lida também, tá bom? Neemias depois, quando fica sabendo, ele soluciona o problema, tá? Primeiro, ele convoca todo o ajuntamento de pessoas, ele reúne as pessoas e ele taca a verdade na cara,
tá bom? Desculpa a expressão, mas é essa. Neemias capítulo 5, verso 8. Vender-se-íamos nós? Então se calaram e não acharam que responder. Neemias perguntou para eles, é certo então? Então vocês venderiam até eu também? Segundo, Neemias ele faz uma proposta para eles. Qual proposta? Gente, para de ganhar em cima dos outros. A proposta de Neemias foi essa: vocês estão errados, meus filhos. Vocês deveriam ajudar, vocês não deveriam estar se autopromovendo aí com a miséria do seu irmão. Tá bom? Existem meios justos de você conquistar a sua riqueza, mas você se promover com a miséria do outro, você está pecando. Foi isso que Neemias fez, tá bom? E terceiro também, a proposta foi acatada, porque não adianta, irmãos, a palavra de Deus vir direcionada, Deus usar o profeta, Deus usar o pastor, Deus usar o ministro, Deus usar essa palavra, a palavra ser transmitida, mas eu continuo lá na minha dureza de coração, tá? O texto bíblico nos mostra o seguinte, que Neemias trouxe a verdade, Neemias fez a proposta para que eles se arrependessem e eles se arrependeram. Terceiros, eles se arrependeram. Eles ouviram a orientação que Deus estava dando através do profeta. Através de Neemias, tá bom? Então, a solução foi dada. E essa solução foi dada, então a paz voltou a reinar entre os judeus, tá bom? Então, primeiro, surgindo um problema entre os irmãos, a gente deve logo resolver esse problema. A gente não pode ficar deixando para amanhã o que tem que resolver hoje, tá bom? É claro que aqui de uma forma, nessa parte da lição, isso é um pouco aplicado à liderança na igreja, tá bom? Mas tem um problema, irmãos, vamos pensar aqui no geral. Se tem um problema, eu estou com um problema com um irmão, eu não sei até quando esse irmão vai viver. A verdade é essa, eu não sei até quando esse irmão vai viver. E aí, eu vou deixar, ou eu não sei até quando eu vou viver. Vou deixar o problema até quando? Entendeu? Então, não se põe o sol, né? Então, a gente tem que ir lá e resolver, tratar esse problema, sentar com o irmão, pedir perdão, né? Vamos orar juntos, mas solucionar. Neemias, quando ele ficou sabendo do problema, ele não deixou o problema ficar virando um problema impossível de ser resolvido. Assim que ele soube, ele foi lá e resolveu o problema. Entendeu? Ele recebeu a notícia, ele já foi lá e resolveu o problema. Então, a gente tem que resolver o problema o quanto antes. Sentar com a pessoa, conversar com a pessoa o quanto antes. Tá bom? Isso aqui a gente pode se aplicar em liderança. A liderança tem um problema para resolver, vai lá e resolva, não fica postergando, tá? E também entre nós, entre os irmãos, entre as ovelhas, tá com uma indiferença com alguma coisa, vai lá, resolve. O próprio Senhor Jesus diz, né, para ir lá, conversar, se acertar com o irmão e tudo mais, tá bom? Então, resolva o problema. Não deixe para resolver amanhã aquilo que precisa ser resolvido hoje. Segundo, os problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Por quê? Nós somos pacificadores. Amém? Você concorda comigo que você é um pacificador? Jesus te chama de pacificador. Aí você vai resolver o problema com o irmão porque você estava errado, porque eu que tenho a razão, porque não é isso, porque não é aquilo. Tá resolvendo do jeito errado, tá bom? Se nós somos pacificadores, nós somos da bandeira da paz, então a gente tem que resolver o problema pacificamente. E resolver, às vezes, o problema pacificamente envolve o perdão, como eu falei anteriormente. E perdão, às vezes, é perder. A verdade é essa. Perdão, às vezes, é perder. O irmão tá todo errado. Tá dos pés à cabeça errado. Mas você quer resolver. Você quer ir pro céu. Você quer ser arrebatado com a igreja. Porque a igreja pode ser arrebatada hoje. Então, o que você quer? O que você tem que fazer? Você tem que resolver o problema. Então, você vai lá com o irmão. Irmão, me perdoa. Eu estou errado. Irmão, eu não deveria, e resolver a situação, tá bom? Então, nós devemos resolver o problema de uma forma pacífica. Você não tem que chegar lá acusando, brigando. Não, pacificar, tá bom? Então, vamos lá, irmãos. A desunião representa uma obra da carne. E isso é uma coisa que o Espírito Santo não quer no meio do povo de Deus, tá bom? As obras da carne são obras do pecado, né? São obras carnais, da nossa natureza caída. O Espírito Santo não trabalha com elas. O Espírito Santo trabalha contra elas, tá bom? Segundo, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. A gente nem precisa falar tanto desse aspecto, né, irmãos? Porque a gente sabe disso. Um lugar onde há desunião, o ambiente é hostil. As pessoas, elas não se entendem, não se conversam, não se abraçam. As pessoas, elas vivem aí em atrito. Tá bom? O Senhor Jesus orou por nós, para que nós sejamos um, tá bom? E 1 João 4, verso 21, quem ama a Deus, ama também o seu próximo, ama também o seu irmão. Terceiro, finalmente devemos cultivar no nosso testemunho diante do mundo, tá bom? Então a união entre os crentes é o selo
da estabilidade espiritual e da paz na igreja. As pessoas lá fora estão olhando para mim e para você, tá bom? Bom, aqui mais um guia para você ler depois, tá bom? A respeito de trabalho em equipe, que foi aplicado lá na época de Neemias. E por fim, a nossa conclusão. Olha quanta foto bonitinha, né? Mas pensa o seguinte, irmãos. Como que a gente pode ver um casal, se esse casal viver desunido? Aí eu trouxe uma foto de um noivo, no casal de noivo, né? Como que a gente pode viver um casamento onde o marido ele vive em desunião com a sua esposa? Como que uma família pode viver se a família ela não está unida, né? Existem coisinhas entre a família que não foi resolvido. Como essa família vai ser feliz? Como que a igreja vai conseguir aplicar todo o propósito de Deus e desempenhar o seu papel de igreja se ela não é unida? E como as pessoas lá fora, né, tá o mundo aí com as mãos embaixo, né? Como as pessoas lá fora serão alcançadas pelo evangelho se elas não observarem a união dentro da igreja? Então, olha como que o princípio de união, ele precisa estar nas nossas vidas, tá bom? Seja para um casamento, seja para família, seja para relacionamento com outras pessoas dentro da igreja, seja para sermos canal de bênção e para alcançar outras vidas. Deus, ele preza pela união. É uma coisa tão simples, mas é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade. Esse Salmo 133, verso 1, é uma realidade que tem que ser aplicada constantemente dentro da igreja. Por quê? A falta de união abre brechas, tá? Para desunião, para intriguinhas, para briguinhas, para rixinhas, né? Para amarguras, para ódio, para outros sentimentos, para outras coisas que o diabo ele entra, ele explora isso e é uma bomba, ele detona. Se o casal não vive unido, o diabo vem e detona. E aqui, se a gente pensar naquele slide que eu falei para você, que é eu, você e Deus junto, então o casal é o casal com Deus, cordão de 3 dobras. Família, família com Deus, cordão de 3 dobras, tá bom? Cada um desempenhando o seu papel, pai, mãe, filhos, enfim, mas sempre com Deus. E se temos Deus e colocamos os princípios de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo trabalha esses princípios nas nossas vidas, não vai ter inimigo que prevaleça. A mesma coisa na igreja. Se a igreja coloca os princípios, né? A igreja está com comunhão com Deus, ela coloca os princípios de Deus em prática, não vai ter brecha para o diabo entrar. Então não vai ter diz que me diz, que tititi, rixinha, perdão, e nem nada disso, tá bom? Porque nós estamos unidos com Deus e essa união com Deus faz com que nós colocamos em prática a palavra de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. E com consequência, o mundo, as pessoas lá fora, as pessoas que ainda estão no mundo, elas irão olhar para a igreja e elas sentirão-se atraídas pela igreja. Deus vai usar essa nossa união para que o evangelho vá mais longe, para que o Senhor Jesus alcance mais vidas, e essa união também vai atrair pessoas também para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Então, que eu e você, amados, nós prezemos pela unidade, pela união, tá bom? Nós citamos Babel, o próprio Deus falou, né, que um povo que fala a mesma língua tem o mesmo objetivo. Meu Deus, onde esse povo vai chegar, tá bom? Então, que haja esse sentimento nos nossos corações, né? O Senhor Jesus, ele despiu de toda a sua glória, veio aqui nessa terra e nos amou. Que também nós possamos nos despir de algumas coisas para amar as pessoas, para nos unir com as pessoas. É claro que problemas vão surgir, mas problemas eles são feitos para uma coisa. Qual coisa? Você que é aluno da minha classe, aí você vai lembrar. Problemas são feitos para serem solucionados, tá bom? Se tem problema, tem solução para esse problema e tem um modo certo de resolver esse problema, tá bom? Mas que eu e você estejamos alerta, porque o diabo ele busca desunião, ele busca tirar a união dos irmãos e quebrando essa união dos irmãos, ele interfere no agir de Deus, no trabalhar de Deus, nos propósitos de Deus e também ele interfere nas nossas vidas espiritual. Imagina que eu tô de biquinho com um irmão, tô triste com um irmão lá da igreja. Eu fico pensando nessa tristeza dias, eu fico pensando no irmão dias, sabe? Eu fico pensando nesse problema dias e ao invés de eu gastar tempo em oração, gastar tempo em ler a Bíblia, gastar tempo em ouvir um hino na minha casa, gastar tempo em pensando em coisas que vão me edificar, eu fico aí de biquinho e pensando no problema o resto da vida. E Deus não quer isso, irmãos. Sejamos sinceros. Deus não quer isso, tá bom? Então que haja no nosso coração
né, um propósito firme de louvar, de servir, de adorar a Deus, ser canal de bênção para as pessoas e de estarmos em união constantemente. Neemias chegou lá e colocou a casa em ordem, tá bom? Neemias colocou os judeus ricos no lugar que eles deveriam estar, tá bom? E também Neemias, através dessa união, ele conseguiu abençoar os judeus mais pobres. Tá bom? Os judeus mais pobres, eles se sentiam ofendidos, eles foram lá reclamar os direitos deles, eles foram reclamar a situação deles, etc. Não entramos tanto em detalhes aqui no capítulo, tá bom? Mas eles foram lá e agora eles foram abençoados, tá bom? Não é que Neemias tirou do rico para dar pro pobre, não é nada disso. Mas resolvendo um problema que os ricos estavam colocando no seu coração e se deixando levar por isso, eles colocaram, Neemias conseguiu colocar eles na posição certa, tá? De não pecar mais contra seus irmãos e ao mesmo tempo de abençoar os seus irmãos onde eles conseguiram aí crescer, desenvolver, construir, ter suas filhas, ter seus filhos e suas propriedades, etc. Tá bom, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós sempre falamos a respeito desse tema de união dentro da igreja, né? E volta e meia sempre volta esse assunto na escola bíblica dominical, que haja nos nossos corações um desejo sincero de amarmos uns aos outros, como o Senhor Jesus nos amou. Tá bom? Que esse desejo seja sincero entre o meu e o seu coração na presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, tá bom? Nós vamos orar agora juntos e vamos encerrar essa aula em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, que no nosso coração realmente haja um desejo, ó Pai, de estarmos unidos com o teu povo, unidos entre nós, unidos com a tua igreja, ó Pai. Que não haja sentimento faccioso, ó Pai, que não haja brechas para o diabo entrar, trabalhar e causar destruição. Não, Senhor, que nós possamos sempre, hoje sempre, ser canais de bênção, ser pacificadores, ó Pai, ser instrumentos em tuas mãos para abençoar outras vidas, que outras vidas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus e que também sejamos abençoados, que o teu povo, ó Pai, viva sempre em união, conforme diz a tua palavra, que é a verdade, e que a tua igreja possa crescer, expandir cada vez mais e o teu reino alcançar mais vidas, que mais vidas sejam salvas e alcançadas, ó Pai, por ti. Meu Deus, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém, irmão? Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Um domingo abençoado para você e para sua família. E que, se assim for a vontade de Deus, domingo que vem nós estamos aqui mais uma vez gravando mais um vídeo e compartilhando com os irmãos. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.